É isso aí, impossíveis. A dica de leitura de hoje é a adaptação de um conto de um dos maiores nomes do gênero, que até hoje faz muita gente se cagar de medo. Eu estou falando de H.P. Lovecraft. Sim, a dica de leitura de hoje é O Horror de Dunwich, que foi publicado recentemente pela editora Cultura e foi adaptada para uma dupla que é jovem aí no mercado de quadrinhos. Então curta, compartilha, se inscreva nesse canal, porque o vídeo de hoje vai te dar muito susto. Começar o vídeo falando que talvez eu tenha dado uma mentidinha aí de leve para vocês, porque essa HQ que foi adaptada por uma dupla que é o Felipe Castilho e o Fred Rubin não é uma dupla tão nova assim no mercado nacional, e eu já falei deles pelo menos em alguns outros vídeos aqui no canal. Começando, para quem adaptou o roteiro, é o Felipe Castilho. Eu já falei dele no vídeo dos Desafiadores do Destino, que eu mesmo considero que é a Liga Extraordinária do Brasil. O Felipe Castilho é que teve essa incumbência de adaptar aqui esse conto do Lovecraft, que pelo que eu entendi é um conto famoso. E aí por que eu vou falar pelo que eu entendi? Sou um conhecedor de Lovecraft e toda a sua biografia e trabalho? Não, conheço um pouco do Cthulhu, mas o que ele escreveu fora isso eu não conheço. Então por isso também é um dos motivos que eu trouxe essa HQ, porque quando você fala assim de Lovecraft, você já pensa em Cthulhu, de repente você não conhece a extensão ou não tem a dimensão do que foi o trabalho desse autor. Quando você pega uma outra obra que literalmente eles nem citam o Cthulhu, você começa a entender por que ele tem essa legião de fãs, esses seguidores. O conto em si, pelo menos o que foi adaptado, ele tem um ritmo muito bom. O Felipe aqui, eu não conheço o conto original, como eu falei. A impressão que me dá é que o Felipe conseguiu pegar os pontos principais da obra e conseguiu colocar aqui no texto. Ele consegue ambientar, ele consegue me apresentar os personagens principais e ainda consegue desenvolver a história de maneira com um clímax que sinceramente me surpreende no final. Mais uma vez, não sei se o conto original também tem toda essa pegada, mas eu acho que assim, por um trabalho de adaptação, tudo de roteiro, mais uma vez para mim o Felipe demonstra que tem muita habilidade com a pena, com o lápis, com a caneta, e é isso aí, vocês entenderam o que eu quis dizer. O trabalho do Fred Rubin, que ele ficou responsável pela ilustração. Primeiro que a HQ é toda preto e branco, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês. Eu acho que ele teve um grande trabalho, principalmente na questão de ilustrar as ambientações, porque é o que dá a entender, é um vilarejo, aqueles famosos vilarejos em lugar nenhum. Um vilarejo, como é que é? Como eles falam? Um vilarejo qualquer em lugar nenhum. E aí, sempre tem aquele velho meio estranho, aquele morador que ninguém troca muita ideia, e ele acaba tendo uma filha, e eles dão todo um contexto que família, que não tem muita mistura, então você deixa coisas muito subentendidas aí, e nasce esse filho, que é o Wilbur, né? O Wilbur, por sua vez, tem aí um crescimento diferente, tem, né, passagens do texto muito estranhas, que é ele e a mãe dele pelados lá na montanha. E o Fred Rubin conseguiu colocar isso no traço de maneira muito boa. Às vezes pode dar uma estranheza, porque eu acho que como é tudo preto e branco, tudo, o Fred já tem um estilo gráfico, que eu acredito que é o estilo mesmo dele, que é mais quadradão, desenho que me lembra até um pouco o traço do quebra-queixo do Marcelo Campos. Então, de repente, para aqueles que estão acostumados com outro tipo de traço, um traço mais orgânico, né, mais fluido, o dele não. O dele tem muitos ângulos, ele trabalha muito bem as manchas de preto. As manchas de preto às vezes dão muito volume, e às vezes elas são só a sombra mesmo, ou a escuridão. Então, assim, é um traço diferente, é um estilo diferente. E o Fred, para quem não tá lembrado, ele que fez o Coração Negro, né, o Cão Negro, e também o Contos de Chevalier, se eu não me engano, que é da AVEC Editora. Então é muito legal também que eu conheci o trabalho, na verdade, do Fred através dessas duas HQs que eu acho que eu já comentei aqui ou nas redes sociais, no Instagram do Impulso HQ. A dupla realmente fez um trabalho muito bom para a Editora Cultura, que traz um trabalho editorial bom, sabe? Então, capa cartonada, tudo fininho, acho que tem muito acesso. Gostei como eles resolveram a questão de pôr a numeração das páginas, o fólio, que é diferentezinho, né? Que eles trabalham com uma margem maior aqui na lateral e ao mesmo tempo eles fazem intervenções gráficas. Então isso eu achei legal. Talvez a diagramação aqui dessa página podia ter sido melhor, né? Sei lá. Mas isso aí é outra coisa, né? Sei lá, escolhido uma outra fonte e tudo. Mas é legal porque eles fazem uma citação de Lovecraft. Vou mostrar rapidão para não dar spoiler. Haha!
Eles têm uma folha aqui explicando sobre o Lovecraft, que aí é bem legal também para aqueles que estão caindo de paraquedas pela primeira vez nesse universo, né? Então eles explicam a importância do autor, a questão do gênero, que falam que foi ele que criou, né? Esse cósmico, essa literatura cósmica aí, e dos seus deuses e tudo mais, né? Ele cita, né, a cidade que tá acontecendo aqui, é Dunwich, né? Ele cita, tipo, sei lá, em 2 contos dele, mas parece que Dunwich sempre está presente, mas citado mesmo, são só 2 vezes. Assim, você vê que é um autor que não é à toa que ele tem a sua legião de fãs. Ah, Renato, é uma HQ de terror que vai fazer você se espantar, você vai fazer cada página dar um grito? Não, não é. Mas a dupla, né, o Fred e o Felipe, eles conseguiram te entregar uma HQ que te prende, né? É uma leitura rápida, não é uma leitura que vai fazer você voltar e falar, peraí, deixa eu ver esse detalhe que eu perdi, não sei o que. Em certo ponto, ela começa a ficar ainda mais dinâmica, né? Principalmente da metade em diante, que você já começa a entender quais são os personagens principais, qual é a dinâmica que a história vai se desenrolar. E aí sim, aí chega o final, você já entende melhor. Uma coisa que eu achei super interessante é que, e aí mais uma vez, para quem conhece o Lovecraft apenas pelo Cthulhu, aqueles na verdade eles apresentam um outro deus, que aí eu vou pegar a pronúncia aqui certinho, é Yog-Sothoth. Acho que é isso que você pronuncia. Você que é fã aí, desculpa se eu pronunciei errado. E aí isso eu acho muito bacana também, que é igual eu falei, você começa a ver outras, né, facetas do Lovecraft, outros deuses que o Lovecraft apresentava. Então isso também é muito legal. E é por isso que essa é a nossa dica de leitura de hoje. Para você que quer saber mais de Lovecraft nos quadrinhos e não quer saber só do Cthulhu, então de repente o horror de Dunwich é uma boa alternativa para vocês. Então é isso, impossível. Essa é a dica de leitura de hoje, uma adaptação de um conto internacional para uma dupla nacional, ó, o Horror de Dunwich, para você que quer conhecer mais sobre várias facetas de Lovecraft e um pouco mais desse universo que esse autor criou. Curtam, compartilham, se inscrevam nesse canal. Deixe aqui nos comentários que outros tipos de quadrinhos você gostariam que eu lesse, se de repente você quer que eu leia um clássico, uma coisa super nova, mais adaptações de contos, ou só quadrinho nacional, porque eu particularmente gosto muito de quadrinho nacional. Então é isso, até um próximo vídeo e se liga no medo, siga no terror, não tenha pesadelos e é por se compartilhar, ok? Até mais, tchau, tchau.